Estamos ao vivo, começando aqui mais uma transmissão pela 95,7, com muita alegria aqui para vocês, de riso fácil aqui. Por quê? Porque estamos juntos aqui para mais um programa. E hoje nós temos bastante assunto para tratar aqui com vocês. O pessoal ainda tá chegando aqui. Zé Roberto tá chegando, tá bonito, hein, Zé? Olha, veio na estica, hein? Querido, é o seguinte. Chegou. Manda um beijo pro pessoal aí. Beijo a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que vocês nos pedem muito, que é sobre Exu Orixá. E todas as vertentes, todos os olhares acerca que permeiam, que circundam Exu Orixá. Exu Orixá, ele tem uma complexidade ímpar. Exu Orixá é muito confundido e também de muita dificuldade de entendimento para a maioria de nós brasileiros, porque a gente tem algumas questões que estão muito relacionadas ao nosso cotidiano. No nosso cotidiano, a gente tem o Exu Catiço, que a gente chama, que é o Exu Tranca-Ruas, Marabô, Tiriri, Capa Preta, Exu Caveira, Tata Caveira, Exu Figueira, Exu Quebra-Ossos, Exu Arranca-Toco, Exu Toquinho, entre muitos e muitos outros. Então a gente confunde quem que é o Exu Espírito e o Exu Orixá. E aí vale dizer o seguinte, exatamente tudo começa com o Exu Orixá. Só se tem Exu Espírito porque tem Exu Orixá. Se não fosse o Exu Orixá, a gente não teria. E aí isso já causa assim uma impressão do seguinte, mas então o Exu Catiço, o Exu Espírito, ele presta contas para o Exu Orixá? E a resposta é não. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar do nome ser igual, eles estão em caminhos opostos, em caminhos diferentes. Quando eu digo oposto, não significa que eles são contra, que eles se enfrentam, que tem um enfrentamento. Não é isso. Quando eu falo em caminhos opostos, são caminhos diferentes. Assim como o cristianismo anda por um caminho e o africano, o muçulmano, anda por outro. Assim como o budismo vai por um caminho e o catolicismo vai por outro. Não significa que são de enfrentamento. Significa que são diferentes. Apenas isso. E como que tudo isso começa? Tudo isso começa com uma tradição milenar de aproximadamente 10 mil anos atrás. Então é uma coisa muito antiga, que tem muita história, tem muita base, tem muito poder para isso, com o Exu Orixá. O Exu Orixá, ele é da tradição Nagô-Yorubá e ele vem da região onde hoje é a Nigéria. Lá nessa região é cultuado Ogum, Oxum e, pasmem, Ogum não é São Jorge. Oxum não é Nossa Senhora Aparecida. Logunedé não é Santo Expedito, Xangô não é São João, Iemanjá não é Nossa Senhora dos Navegantes. Até porque essa tradição de santos, perceba, ela começa muito depois. Ela começa tranquilamente 8, 10 mil anos depois, facilmente. Então não dá para o Exu que estar há 10 mil anos ser, por exemplo, Santo Antônio, que o pessoal fala. E como que essa história acontece? Como é que isso vai rendendo? Quando começa o processo de escravidão e escravatura, os africanos são trazidos aqui para o Brasil. E quando os africanos são trazidos, cada um deles traz um tipo de cultura. A cultura banto, a cultura iorubá, culturas e culturas e culturas. E eles com esse movimento, eles trazem o Orixá Exu. E lembra que eu disse de culturas? A cultura do pessoal da Nigéria, onde hoje é a Nigéria, é o pessoal que cultua Orixá. Aí tem um pessoal Congo-Angola, que é a tradição Banto. Essa tradição cultua Inquices. O que é Inquice? O que é Orixá? Alguém já ouviu falar no Lebara? Já ouviu falar? Não. Lebara. Ou Lebá. Lebá sim. Ele é da tradição Inquice. Dandaluna, já ouviu falar? Já. Dandaluna é a rainha das águas, muito associada a Oxum. Então perceba, é a mesma coisa? Não, mas são relativos. Assim como, por exemplo, Afrodite tem características que Oxum tem, apesar de ser
da tradição grega. Verdade. Tá? Então, tô falando agora só de África. Pessoal na Nigéria, orixá. Pessoal, Congo, Angola, inquices. Então, inquices e orixás são muito parecidos. São muito relativos um ao outro. Tá? E aí, o povo de várias nações da África vieram para cá. Quando a gente fala África, não é um país, não é um bairro. A África é um continente. Então, cada país da África tem uma cultura muito específica. Assim como na França é de um jeito, na Espanha é de outro. Portugal é de outro. Na França fala francês, Espanha espanhol e Portugal português. Sim. Tá? Então, existe essa divergência toda de culturas também na África. Então, primeiro, quem são os primeiros a serem trazidos aqui? É o pessoal banto. E por isso a tradição banto é aquela que menos tem a disseminação da cultura. Porque eles foram os primeiros. Quem foram os últimos escravizados a serem trazidos para o Brasil? Os iorubás. Os iorubás que cultuam orixás. E é por isso que o culto ao orixá ele também é tão grande aqui. Porque eles foram os últimos a serem trazidos. Então, na memória, estava mais fresco na hora de criar a religião, de criar um culto, de criar o candomblé. Por exemplo. E aí começa esses cultos de maneira geral para o orixá. E aí vamos lá. Tinha uma galera que cultuava o orixá, uma outra galera que cultuava a inquice, uma outra galera que cultuava o vudum, por exemplo. Amo. E o outro que era de um lado, outro era do outro. Enfim, começaram a cultuar e aí não dava para ter um culto único. Vamos fazer um pouquinho do meu jeito, um pouquinho do seu jeito, um pouquinho do seu jeito, vamos fazer alguma coisa, vamos se fortalecer. E vale dizer que também, lá atrás, algumas nações eram até meio que inimigas, eram até rivais. Mas nesse movimento, elas se uniram para poder cultuar o seu sagrado. O sagrado que vem lá atrás. Então, quando teve em 1800, se eu não me engano, 1830, a revolta dos malês, muitos africanos da Bahia começam a descer. Enquanto isso, no Rio, está rolando um movimento que é a macumba carioca. A macumba carioca a gente está falando no carro hoje, né? É verdade. Ela não é, por exemplo, a Umbanda do Rio de Janeiro, não é isso? O nome é macumba carioca, não é que é do Rio, macumba porque é do Rio. Não. É carioca porque é como uma... Umbanda. É como o candomblé. É um nome de uma prática, chama macumba carioca. Conhecia? Olha que interessante. Eu não né? conhecia. Nem eu. E ela foi uma das primeiras, assim, a se manifestarem, a acontecer. Não existe macumba Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Macumba carioca é o nome de uma prática que acontecia no Rio. Por isso leva o nome macumba carioca. Nessa prática, principalmente, tinha os cultos bantus, que era a galera Congo, Angola. Vocês estão acompanhando? Tá muito confuso. consegui. Tá muito vai e volta. Acho que tá meio, pra mim ficou meio confuso. Eu até queria te fazer uma pergunta, que eu não entendi bem. Posso? Pode. Quando você fala, por exemplo, que você tem orixá, foi o que eu entendi, meio obrigatoriamente você tem que ter espírito, mas o espírito, Exu, não presta conta para esse orixá, eu fiquei meio confuso, porque, por exemplo, eu entendo que o orixá é a cabeça, tá acima. E ele, na minha concepção, ele teria, esses espíritos Exus ou da outra linha, teria que meio que prestar conta para o orixá. E o que eu entendi que você falou que não, que cada um segue o teu caminho, entendeu? Mas para que existe o orixá então? Entendeu? Legal. Só como divindade? Legal. Entendeu? É muito interessante essa pergunta, porque ela é o natural. Todo mundo entende e imagina isso. Pô, se o orixá é uma divindade, o espírito presta conta. Sim. Por que não presta conta? Porque são cultos diferentes. Exemplo, o culto a Tupã ou a algum indígena tem que prestar conta a Deus? Ou a algum Deus, ou algum orixá? Não. Por quê? Porque é o culto deles. É a prática deles. Não está ligado, né? Não tem ligação. Mas teve ligação, por quê? Porque quando veio o orixá nessa revolta dos malês, eles só cultuavam divindades. Os outros, o pessoal Congo-Angola, dá uma olhadinha se o Gustavo não chegou, por favor. O pessoal Congo-Angola já cultuava os bacuros, cultuava espíritos. Então, assim, a prática deles o culto. é cultuar, além dos inquices, que são similares aos orixás, cultua espíritos, coisa que
os iorubás não cultuam espíritos, eles cultuam divindades. Entendi. E quando você fala, por exemplo, dos Exus catiço ou dessa prática, como você falou, sobre Marabô e tudo mais, eles são orixás ou eles são Exus mesmo? Exus. Aí olha só que Exus. interessante. O movimento da macumba carioca E o que é o acontecendo. catiço? São os espíritos Exus. Mas como que esses catiços se tornam Exu? Quando Como esse espírito se torna um Exu? Por que ele ganha esse nome? Tá. Né? É o que eu vou explicar agora. Ah, ótimo. Então, quando tem essa revolta dos malês em 1830, 1850, se eu não me engano, muitas pessoas da Bahia, que predominantemente, ou do Nordeste, que cultuavam orixás, começam a sair. E vão para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tá rolando o movimento da macumba carioca, que está cultuando espíritos. E não orixá. E não orixá. Espíritos, quem são os espíritos? São os bacuros. E lá eles incorporavam espíritos que se chamavam de tatas ou de ingangas, ou de mestres, por exemplo. Quem eram esses tatas e esses ingangas? Eram os tatas tranca-ruas, tata caveira, inganga marabô. Quem são os ingangas? São poderosos feiticeiros que não se renderam à colonização cristã. Falaram assim, não. Vai para casa do chapéu, eu não vou me render a esse Deus de vocês. Eu tenho a minha divindade, eu tenho os meus deuses. Entendi. E aí, quando os baianos, o pessoal do Nordeste veio com a cultura do orixá, aonde os bacuros, aonde os ingangas eram reverenciados e ofertados? Eles eram reverenciados e ofertados na encruza. Aonde Exu é reverenciado e ofertado? Na encruza. Na encruza. Ou seja, começou a ter uma proximidade muito grande. Então vamos cultuar Exu, vamos cultuar também os ingangas. Faça uma oferenda lá, chegou. Faça uma oferenda cá. Faça uma oferenda lá, faça uma oferenda cá. E aí, tata trancar ruas, inganga trancar ruas. Então, pô, se tá tudo na encruza, chegou uma hora que houve uma junção, uma conexão. E aí se passa a chamar de Exu tranca-ruas, Exu marabô. A partir daí. Porque esses são os povos de rua. Os ingangas são os povos da rua. Abre ali pra ele, por favor. São os povos da rua. Então houve essa conexão. E aí por isso que os catiços são chamados de Exu. Entendeu? E agora eu vou apresentar pra vocês Babá Gustavo Berezutti, que tá chegando. Olá, salve essa força. E deu certinho, deu muito certo. Imagina. Senta aqui, O Babá. trânsito tava péssimo. Achei. Como tá? Tudo bem, Babá? Tudo bem? Por isso eu trazei. Obrigado. Eu tava fazendo a introdução aqui, explicando como que o catiço se torna Exu. De onde veio? Expliquei todo o movimento da macumba carioca, Legal. quando teve a revolta dos malês. Uhum. E então já tá quentinho pra gente começar a falar de orixá. Eu queria te apresentar aqui, então, Babá Gustavo Berezutti. É uma pessoa incrível que eu tenho muito apreço e admiração. Uma honra recebê-lo aqui no nosso Obrigado, programa. Babá. Apesar do seu rosto jovial, da sua Muito pouca jovem. idade, apesar da sua pouca idade, esse homem carrega uma sabedoria incrível, carrega um axé incrível e além de amigo, além de fã, sou muito feliz de ter o senhor próximo na minha vida. Seja Axé. muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu, Babá? Prazer a todos. Primeira vez que estou falando em rádio, estou um pouco nervoso, mas Relaxa. a gente vai poder ter um bom momento aqui para a gente poder explicar sobre os orixás e, claro, também ajudar o pessoal a tirar dúvidas e falar sobre Exu, que é uma proposta que eu e o Babá Ranier, a gente se preocupa bastante, principalmente com a ideia de ressignificar a imagem de Exu. Eu tenho esse trabalho já faz alguns anos, já fiz muitas pesquisas, já fui para a Nigéria com a minha família biológica, então a gente tem uma ideia e um trabalho muito grande para ressignificar a imagem de Exu, porque foi totalmente deturpada, foi totalmente mal interpretada e, infelizmente, por conta dessa demonização que foi feita, a gente tem muitos resquícios de interpretações equivocadas até dos cultos, da oferenda e até o porquê a gente cultua Exu. A resposta do porquê a gente cultua Exu, ela também é mal interpretada por essa origem que foi feita na ideia de associar Exu a uma
divindade demoníaca, a um Isso. ser demoníaco. Perfeito. Isso não existe dentro da tradição iorubá. Obrigado. Desde todas as vezes, desde o começo, quando eu estudei sobre os orixás, nunca nós tivemos uma associação a um deus negativo, a uma força negativa, a um demônio. Isso não existe em território iorubá. No panteão iorubá não existe um deus ou um demônio, não existe isso. Isso é uma questão totalmente fora do contexto e da tradição iorubá. Babá, no seu olhar, assim, tem alguma questão que o senhor enxerga do porquê que tentaram, ou porquê foi demonizado a imagem de Exu? É uma pergunta que eu me fiz, sim, no começo da minha pesquisa, porque eu, quando fui estudar sobre os orixás, eu já me deparei com um número de 201 orixás cultuados em território iorubá. E isso já me impressionou bastante, porque no Brasil, quando eu comecei a estudar mais a fundo, quando eu formei a minha fase adulta na vida, comecei a estudar mais dedicadamente a isso, porque eu nasci nos orixás, já sempre fui do terreiro, né, da macumba, sempre fui. E quando eu comecei a estudar mais a fundo, a gente conheceu no Brasil 16, 21 orixás que compunham o panteão iorubá. Só que quando a gente vai para a Nigéria e para esse estudo mais profundo, esse número sobe muito, né? Eu mesmo de cabeça conheço memorizado uns 90, 100 orixás de cabeça memorizado, o que é aquele orixá, o nome, o que ele trabalha na vida do ser humano. E então esse número subiu bastante. E por conta disso, a minha ideia sobre o porquê foi Exu foi aumentando ainda mais. Porque eu falava, poxa, tem 201 orixás. Por que escolheram Exu? Foi por acaso? Foi por uma questão aleatória? E eu entendi que não. Depois que eu comecei a estudar todo o processo de Exu e entender a grandeza desse orixá, entender que ele é o primogênito no sentido, ele é o primordial, né? Ele é o primeiro, a primeira força a ser criada por Eledumare, a gente entende que ele é o veiculador do axé. Ele é o que promove o axé e nos conecta com a natureza. Porque quando você entende que ele é o orixá da comunicação, nós precisamos entender que a natureza, ela se comunica entre si e nós nos comunicamos com a natureza. Com a natureza, perfeito. Isso. Então, Exu está em tudo, em todas as comunicações. Quando eu vou tomar uma água, eu me comunico com a água, não apenas espiritualmente, mas biologicamente. E Exu vai me fazer essa comunicação. Isso para tudo. Então, Exu é o orixá que me conecta e me comunica com todas as energias naturais. E a importância disso é gigante, porque acaba me dando mais resistência, mais força espiritual. E os iorubás, quando entraram no processo de dominação dos colonizadores sobre eles, eles tinham muita resistência por conta de Exu e por conta desse axé que eles tinham. E é claro que eles não aceitaram a dominação e a submissão. Uhum. E os colonizadores, de maneira maléfica e perversa, escolheram Exu porque Exu é a fonte da resistência e da força vital que impedia a dominação total dos africanos que estavam em processo de escravidão. Então, se Eu não... vou tirar a comida. É, Vou tirar a comida. justamente. É igual guerra, né? É isso mesmo. Então, se eles não tirassem esse apoio, essa fonte espiritual de apoio, de axé dos africanos, dos iorubás, eles não iriam poder submeter os africanos a uma dominação submissa total. Então, foi escolhido Exu meticulosamente para possibilitar o processo de dominação cultural e política dos africanos escravizados. E a gente nem imagina todo esse movimento, né? Parece que é meio acaso. Então, e não só acaso, mas enquanto o Babá estava falando, eu comecei a pensar assim, será que a gente como ser, a gente criou esse orixá? Né? E a gente volta naquela coisa também que a gente questiona, será que Deus existe ou não? Mas será que a gente criou essa divindade ou ela sempre existiu? Entendeu? Certo. Quando você fala da manifestação e da comunicação com a natureza, de onde vem essa força? O Baba Ranier já explicou bem sobre isso, né, da força. Mas eu queria que você colocasse essa minha dúvida.
Perfeito. Se puder, claro. Claro, Pelo amor de com Deus. certeza. Quando a gente vai estudar sobre os orixás, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é que orixá é a natureza e a natureza é o orixá. Então a origem dos orixás se dá com a origem da natureza. Essa é a ideia que a gente tem dentro da visão iorubá. O início tá aí. O início está aí. O início está no início da natureza. Então, quando a gente entende que os orixás, eles são a manifestação, eles se dão, né, na manifestação física através da natureza, a gente entende que o início da Oxum é desde quando a cachoeira existe, desde quando a água existe, desde quando o rio existe, desde quando a ideia sobre a água existe. Tá? Independente de cultuar. Independente é aquilo, de né? cultuar. Porque o orixá, ele está além das visões religiosas e está além das filosofias e das culturas. Todo mundo que toma água está associado às energias dos orixás, porque ele toma a água numa visão de axé. Tá? Dentro dos iorubás, a pessoa que toma água, que é todos nós, né? Todos os seres humanos, ele está associado ao Oxum. Inclusive, para a visão iorubá, a pessoa só está viva porque ela tem axé. E aquilo que ela come, Isso é uma verdade. aquilo que ela come, aquilo que ela bebe, o que ela se relaciona na natureza, como todos nós, que a natureza é a fonte da nossa sobrevivência, é através disso que eu tenho axé e é através do axé que eu posso estar vivo. Então, Porque quando acaba a energia vital, você foi. isso, é esse o ponto. É esse o Uma ponto. coisa muito interessante, né? O senhor comentou sobre os 201 orixás. E dentro disso ainda nós temos os epítetos, né? Isso, Exu é um dos orixás que carrega muito epítetos também. O senhor poderia Isso. falar um pouquinho disso? perfeito. Não, primeiro, o que é? Vamos explicar sobre Eu isso. só vou fazer só o seguinte, a gente vai entrar num comercial, chega essa primeira troca do bloco aqui, e você que está nos assistindo, não saia daí, porque a gente vai falar agora de epítetos de Exu, as características. Rola a gente contar depois uma magiazinha assim de Exu para a pessoa fazer? Posso ensinar sim. Gente, estamos Fechou. com uma fera aqui, viu? Uma Esse- fera. Eu tô babando aqui. Vou ensinar algumas magias simples que vocês podem fazer para Exu, sim. Combinado. Então, ó, não saiam daí, daqui a pouquinho vem uma magia muito boa e muito assunto legal para vocês. Vamos para os Axé. comerciais. Estamos de volta para a nossa segunda parte do nosso programa aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7. E hoje estou muito feliz aqui de ter do meu lado Babá Gustavo Berezutti, Axé. falar bastante aqui sobre Exu. E aqui, enquanto a gente estava conversando, a gente estava falando sobre o quanto o ser humano se perdeu a partir da tecnologia, a gente perdeu princípios, a gente até comentou, né? A evolução Babá, é o Desculpa. retorno. Pai Benedito falou isso ontem. Falou ontem? Falou. Vai tocar aquela musicazinha dele da casinha do campo, né? Da simplicidade das coisas. Perdeu. Então a gente vai se perdendo, né? E aí, olha que interessante. Uma das questões que a gente fala sobre Exu é Exu coloca ordem a partir do caos. Então, se sua vida tá caótica, talvez seja uma ótima oportunidade de você trazer a força de Exu aí para sua vida, que é o que o Babá Gustavo vai falar aqui um pouquinho pra gente, né, Babá? Perfeito. Eu sempre quando vou trabalhar com axé de Exu para as pessoas, que a gente vai atender as pessoas, que é praticamente semanalmente na parte de Exu, a gente conversa muito com as pessoas e tentamos a todo momento esclarecer como que funciona o axé dos orixás, porque a ideia sobre o que é o axé, o porquê a gente faz oferenda, o porquê a gente cultua os orixás é totalmente superficial no Brasil. E a gente precisa realmente olhar de maneira mais tradicional e mais completa a ideia sobre o porquê a gente precisa dos orixás na nossa vida e o porquê a gente precisa de Exu principalmente, tá? E para mim, dentro dos estudos, dentro de tudo que eu pesquisei, eu simplifico a ideia de Exu com uma questão muito simples, tá? As pessoas, quando vão ter
problemas na vida, e muitas das vezes não é porque alguém deu esse problema para ela, muitas das vezes é porque ela é problemática. E a gente tem que concordar com isso. Sim. O ser humano é problemático, então quando ele não tem, ele arranja, né? Então faz parte da nossa vida, infelizmente é assim. E quando a gente arranja um problema, na grande maioria, nós temos dificuldade em superar aquele problema porque a gente não tem muita resistência. E aí, qual a alternativa que nos sobra é pegar essa poeira, levantar o tapete e jogar embaixo do tapete. É mais fácil. É mais fácil, tá? E é uma questão que é comum. E é o que mais acontece hoje em dia. Só que quando você vai cultuar Exu, Exu não vai pegar aquele seu problema e vai te dar uma solução temporária, ou ele vai fazer o que nós chamamos no Brasil de gambiarra. Entende? Fazer uma gambiarra para você superar aquele problema temporariamente, mas depois aquilo piora, porque gambiarra é assim, ajusta na hora, depois ele vai piorando. Exu não vai trabalhar desta forma, até porque você, quando está na frente de Exu, você não pede uma solução temporária, você pede uma solução definitiva. E aí, para a gente ter uma solução definitiva, eu vou ter que pegar esse tapete, vou ter que chacoalhar ele, ver a poeira, todas as coisas que eu coloquei lá embaixo, e vou ter que resolver isso. E esse processo é caótico. Esse processo é caótico. Só que o bom é que é definitivo. A solução é definitiva. É a mesma coisa sobre um exemplo que eu dou sobre uma parede. Você construiu um projeto, aquela parede da sua casa, ela está torta. Se você vai pedir para Exu para ele poder te ajudar a resolver aquilo, ele não vai pegar aquela parede e passar uma massa, fazer uma gambiarra. Ele vai destruir porque está torta e construir tudo de novo, mas da maneira certa, correta, sólida, para que você não tenha depois um problema daquilo acontecer de não existir mais na sua vida. Ou seja, não existe felicidade temporária, existe felicidade definitiva para os orixás. Não existe solução temporária, existe solução definitiva. Tá? Essa é a ideia do porquê a gente cultua os orixás. Só que é um processo caótico. A gente tem que estar disposto a derrubar a parede que está torta e construir ela de novo. A gente tem que estar disposto a pegar o tapete, chacoalhar, tirar a poeira e olhar para aquele problema e falar o que eu vou fazer com isso. E eu sei que é difícil resolver um problema, eu sei que é conflitante, eu sei que é sacrificante, eu sei que é horrível, mas eu tenho uma coisa positiva para falar sobre isso. O bom é que ele é resolvido. É difícil, é chato, é complicado, mas o lado bom é que você resolve. E depois que resolveu, bola pra frente, e aí vai mais uma outra dificuldade pra gente resolver, porque isso é a vida, é a dificuldade diária, são os problemas diários que fazem a vida ser como ela é. E é uma realidade imposta a todos nós. E a gente vai cultuar Exu pra gente conseguir superar isso. Até em relação aos problemas, tem uma cantiga que a gente canta pra Exu, que é Axonxo Abé, Odara Olorieru, Axonxo Abé, Odara Olorieru. Exu Odara não tem cabeça para segurar problema. Exu me apoie para que o meu Ori não carregue problemas. Mas para isso, a gente tem que estar disposto a fazer o que é preciso, não o que a gente quer. Que é outra coisa que eu aprendi com Exu, a disciplina. Não é fazer o que eu quero, é o que tem que ser feito. Eu não levanto da cama porque eu quero, eu levanto porque eu tenho disciplina. Isso é Exu, isso é os orixás. Só quero fazer uma observação, já que a gente está no ar e muitos ouvintes, nós estamos falando de orixá e nós estamos falando de Exu. Nós não estamos falando dos zombeteiros, desses espíritos que se apresentam como Exu, que se apresenta muitas das vezes como um orixá. Então é bom deixar isso claro. Isso. Né? Porque o que acontece? Ele falou, fulano falou, então vou lá, o cara tem lá uma incorporação e fala que Exu. Não é Exu, meu amigo. É que só para não... Talvez o pessoal confunda um pouco. Assim, a gente tem zombeteiro. Isso. Que se passa por Exu. Isso. Tem o Exu catiço, Exu espírito e Exu orixá. Isso. Então, o que a gente está falando de Exu orixá Nagô Yorubá, Isso. que vem da região da África, da Nigéria especificamente. Que é diferente, para ficar fácil também para o pessoal entender, os espíritos que ganham o nome de Exu, como o Babá apresentou muito bem no início hoje,
eles são como se fossem ancestrais veneráveis. São pessoas que já foram e que a gente presta homenagens e devoções a ela, e que isso existe também em território Yorubá. O ancestral nos abençoar, nos favorecer. Mas é um culto separado que nós temos de Egungun e é outro cenário, tá? É outro cenário. Mas a Umbanda e as religiões que cultuam o catiço ou o guia espiritual, é essa a ideia, é cultuar um ancestral, um espírito que já foi encarnado e já foi. O Orixá Exu não foi espírito, ele não foi pessoa, ele é a manifestação da natureza, é a essência da natureza, é outro cenário, é uma questão já totalmente diferente da ideia do que é o guia espiritual, né? Vamos falar um pouquinho sobre epítetos? Vamos lá. Primeiramente, aqui no Brasil, a gente tem uma associação nos orixás muito voltada para a parte de qualidades. Existe qualidade de orixá tal, então Exu, nome tal, é a qualidade dele que é associado com Exu, orixá X, Y ou Z, enfim. E as qualidades é uma questão diferente em território Yorubá. Orixá, em território Yorubá, ele tem títulos. Ele tem nomes que denominam tipos específicos de axé que esse orixá pode nos beneficiar. Então, Exu é um dos orixás que detém o maior número de epítetos, ou seja, de nomes e de títulos que classificam determinados axés para beneficiar o ser humano e trabalhar a essência do ser humano. Então, cada um desses epítetos, desses nomes, eles invocam axés específicos para trazer para nós alguns tipos de apoios espirituais e até para a nossa vida mesmo, para que a gente consiga superar barreiras e atingir objetivos. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, Exu Odara. Odara é um nome que as pessoas associam numa tradução, numa delas, como beleza. Sim, Odara pode representar beleza, belo, mas quando eu associo Exu, Odara, e eu faço essa ligação, nós usamos mais a palavra Odara para significar o benevolente. Então, quando eu chamo Exu de Odara, Exu Odara, eu estou falando que ele é o benevolente, aquele que vai me apoiar, me ajudar incondicionalmente. Até por isso existem oriquis, que é oriqui, invocações específicas de tipos de axé daquele orixá. E existe um oriqui invocatório de Exu que fala que quando uma pessoa está sofrendo no canto, chorando, Laroye se aproxima e chora lágrimas de sangue. O que isso está querendo dizer? Que ele se aproxima de uma pessoa que está sofrendo e chora, se compadece ao sofrimento da pessoa e luta até mais do que a própria pessoa para poder ajudar ela a achar uma solução para aquele sofrimento, para aquela angústia. Até por isso a gente tem dentro desse mesmo oriqui uma parte que fala, quando a pessoa desiste de lutar, Exu luta por ela para achar uma solução para o seu problema. Até quando a gente desiste de tentar, Exu não desiste e luta para a gente conseguir ter uma boa vida. Essa é a proposta dos orixás, é fornecer para o ser humano condições para ter uma boa vida, para melhorar as condições que a gente tem atual. Todo mundo tem uma condição atual que deseja melhorar. Isso é um desejo do ser humano, é a busca de todos nós. Não importa a cultura que ele tenha, não importa os valores que ele tenha, todo mundo quer uma vida melhor. E isso é algo que os orixás trabalham dentro da gente. Até porque os orixás, no que eu aprendi, trabalha a essência humana, trabalha o ser humano, para que o ser humano, sendo melhorado, trabalhado e equilibrado e ganhando aspectos melhores, reflita na vida dele, né? E reflita no mundo que ele vive para que isso melhore. Isso é uma coisa que falta no entendimento das pessoas sobre espiritualidade. A espiritualidade não melhora as pessoas. Você se melhora com a espiritualidade. Através da espiritualidade. A espiritualidade, ela não melhora a sua vida. Você melhora a sua vida com espiritualidade. Perfeito. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Então, todo mundo que chega até mim num jogo de búzios ou que vem até mim para poder buscar orientações, elas sempre falam dos problemas da vida dela e no mundo dela e esquece de colocar nessa equação ela.
esquece de colocar nessa matemática ela. E é uma questão totalmente equivocada eu acreditar que eu não influencio o mundo que eu vivo e que eu não sou uma peça fundamental, determinante para a melhora ou a piora da minha vida. E quando eu falo que o orixá trabalha a pessoa, não a vida dela, as pessoas elas entendem errado. Porque, desculpa, o orixá é incapaz de resolver nosso problema. Nós resolvemos nossos problemas com o apoio, com a sabedoria, Perfeito. com o axé, com a espiritualidade, com o apoio dos orixás. É isso que é. Então, a gente não pode jogar nos orixás a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Esse fenômeno que existe hoje em dia, não existe nos orixás, que é o fenômeno da terceirização do mal que existe dentro de cada um de nós. É um fenômeno que acontece hoje e que todo mundo faz, ele tende a terceirizar todos os problemas, o mal que ele tem às pessoas, a alguém, a algum fator, a algum cenário. Quando você entra nos orixás, isso não pode existir, porque senão o orixá não vai funcionar para você, porque o orixá não funciona para isso. Essa não é a proposta dos orixás. A gente estuda na mitologia dos orixás e a gente entende que Eledumare, que é o Deus Supremo, o Criador de tudo, criou os orixás para trabalhar o ser humano, para melhorar o ori do ser humano, para dar condições para que ele consiga se superar suas limitações genéticas, suas limitações de nascimento, suas negatividades, sua essência problemática, para que ele consiga ter uma vida mais equilibrada e melhor. Essa é a proposta dos orixás. Então, eu até faço um pedido a vocês que estão buscando espiritualidade. Trabalhe você, busque trabalhar a sua essência, trabalhe seu ori, trabalhe seus pensamentos, trabalhe sua boca, trabalhe a forma como você fala e existe no mundo. E com certeza com isso seu mundo vai melhorar, a sua vida vai melhorar e tudo vai melhorar. É uma frase que eu aprendi com o meu babá e com os orixás. O mundo que a gente deseja viver começa dentro de cada um de nós. Se eu quero viver num mundo de respeito, eu tenho que respeitar. E se eu quero viver num mundo melhor, eu tenho que melhorar. Essa é a conta. Nossa, bárbaro. Axé. Maravilhoso, maravilhoso. Dentro ainda dos epítetos, o senhor poderia falar uns 3, 4? Claro, assim? com certeza. Exodara já é um epíteto, tá? Odara é um epíteto. Outro epíteto que nós temos, que a gente cultua muito, Exu, é Elebediadu. Tá? Existem cantigas e existem diversos tipos de axés. Nós temos na nossa casa esse axé também desse Exu, Elebediadu, que é o que detém o poder espiritual para fornecer para nós todas as capacidades espirituais, magísticas, para que a gente possa superar todas as nossas dificuldades. Elebediadu significa literalmente o mago feiticeiro que detém centenas de magias curativas, mágicas, para providenciar para o ser humano uma melhora na sua vida e no seu existir, no seu ori. É isso, o orixá, Exu, ele trabalha o ori do ser humano, ele trabalha a essência da pessoa, o caráter dela. É isso que a gente precisa pensar. Exu, ele é o que é capaz de melhorar o caráter das pessoas. Até por isso que você até também tem dentro dos epítetos de Exu e o A, tá? Que é o que melhora o caráter, aquele que apoia o nosso comportamento e nos ajuda a melhorar. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue melhorar, não é porque ela não quer, ela deseja, todo mundo deseja melhorar, a gente não pode acreditar nisso. Todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer melhorar como pessoa. O chato não quer ser chato. É que ele não consegue ser diferente daquilo. O mal educado não quer ser mal educado, até porque o mundo rejeita. Alguém quer ser rejeitado? Não. O mundo rejeita a má educação. O mundo é tolerância zero para ser humano chato e mal educado. Então a pessoa não quer ser assim porque ela sabe que ela vai ser rejeitada. Só que ela sofre. Só que ela não consegue ser diferente daquilo porque ela tem limitações. Assim como eu tenho, todos nós temos. E a ideia de cultuar Exu, e principalmente essa questão de Uá também, que é um outro axé de Exu, é para a gente poder se lapidar, se melhorar e tirar o melhor que existe dentro de nós. É uma ideia que eu tenho já na minha idade e que as pessoas não têm mais, que é: eu desejo chegar no final da minha vida e ter a capacidade e a competência de tirar o melhor que existe dentro de mim. Ninguém mais se preocupa nisso. A pessoa vai fazer uma casa, ela faz o pior trabalho que ela pode.
A pessoa vai fazer uma proposta de qualquer coisa que ela se propõe a fazer, ela não escolhe fazer o melhor, ela escolhe fazer o pior. E isso é uma coisa que eu não aprendi com os orixás. Eu acordo de manhã para fazer o meu trabalho, eu posso fazer o melhor ou eu posso fazer o pior. Tá na minha mão, não tá na mão do outro, não tá na mão não é minha responsabilidade entregar o melhor, independente do que eu for fazer. Por essa filosofia, eu tenho certeza que o que eu trabalhar na vida, eu vou dar certo. Principalmente hoje. Porque se eu for fazer uma casa, eu sei que eu vou fazer a melhor casa. Não vou fazer a pior casa. Porque é isso que as pessoas entregam. Ah, não, tá pagando? Então é isso, eu vou fazer e pronto, acabou. O pedreiro hoje em dia é isso. Ah, você deu sorte ainda que você encontrou. Ah, você deu sorte. Essa é a história. Ainda eles justificam um mau trabalho ou fazer o Nada pior. contra os pedreiros. pelo Eu tô amor dando de só Deus, um exemplo. Isso, gente. obrigado. É só um exemplo. Não é porque o pedreiro é assim, mas é só um exemplo pra gente entender que as pessoas associam isso. Ainda você deu sorte que você me achou. Então ainda você tem que me agradecer por ter pagado o meu trabalho e eu te entregado Quiser, né? o que eu quiser. Né? Então é isso. E dentro dos outros epítetos de Exu, a gente também tem, tá? Lalu. Exu Lalu. A gente tem muitas cantigas que falam de Exu Lalu. E Lalu significa o famoso. Tá? Aquele que é conhecido por todos os cantos e que me apoia para que eu tenha harmonia e proteção. É um outro epíteto que a gente também cultua para a gente ter harmonia na vida. Porque Exu, pasmem vocês, é orixá da harmonia, é orixá da paz, é símbolo, tá? De tranquilidade, de ordem e de uma boa vida. Tá? É isso que é Exu. As principais virtudes de Exu é essa. E quando eu falo de virtude, também é algo estranho para as pessoas. É difícil as pessoas associarem os orixás à virtude. E no meu ver, isso não existe. Orixá é virtude. Já é a virtude. Já é. O panteão iorubá é uma coletânea de virtudes. Essa é a história e essa é a ideia que eu tenho sobre os orixás. É muito comum a gente ver, né, no Brasil principalmente, as pessoas falando: ah, não, eu brigo com todo mundo porque eu sou filho de Ogum. Eu sou fofoqueira porque eu sou filho de Iemanjá. Eu comilão porque eu sou filho de Xangô. Isso. Na tradição iorubá isso não existe, né? Não. Isso é uma desculpa. É uma desculpa, com certeza. Pra Porque preguiça, pra... é mais fácil eu disciplina. culpar a natureza que não tem boca para se defender do que eu assumir as minhas responsabilidades. É muito mais fácil eu culpar uma força que é incapaz de se defender, porque a pedra é a água. É muito fácil olhar para a água e falar: a água me fez ser assim. Ela não pode falar nada, então é fácil. O difícil é a pessoa assumir as suas limitações e buscar melhorar. Isso é o difícil. Então, o que acontece sobre a questão dos arquétipos? Isso tem a ver com os arquétipos. Os arquétipos, na visão iorubá, primeiro que a gente não associa o comportamento negativo da pessoa a algum orixá. Isso não existe. A associação a qualquer tipo de limitação humana aos nossos orixás. Não existe. O que existe é eu entender qual é o orixá que pode me apoiar nas minhas limitações. Então, um exemplo, uma pessoa nervosa vale sim a pena cultuar Exu. Uma pessoa impaciente vale sim a pena cultuar Exu, mas ela não é impaciente porque ela é filha de Exu. Ela não é nervosa porque ela é filha de Exu. Isso. Exu nela, né? Falta o axé de Exu, porque Exu é símbolo de paciência, é símbolo de paciência. Então, se a pessoa cultua Exu, tá? Ela tem axé de Exu, ela vai ter paciência. Se ela não tem, é porque falta Exu nela. Então, a ideia sobre Exu e sobre os orixás é uma ideia de axé, de energia. Quando você tem aquela virtude, você tem aquilo. Porque quando você está equilibrado, quando você está bem, quando você está realizado, é muito mais fácil você conseguir exteriorizar o seu melhor. Muito mais fácil. E como o mundo é muito caótico hoje em dia e a maioria das pessoas estão totalmente loucas e desequilibradas, é normal que seja muito mais difícil a gente ver virtude. E chega até a ser algo espantoso pra gente. Sim. Quando a gente vê uma boa educação. Verdade. Quando a gente vê uma pessoa que olha nos olhos, é educada, fala bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, espanta. E isso não pode acontecer. A gente está retrocedendo, tá? Então, a questão dos arquétipos, essa associação não existe em Iorubá, porque Orixá não nos deu a limitação. Nós somos limitados porque a nossa formação de concepção humana, ela é limitada. Nós somos feitos por reprodução. Ou seja, se meu pai e minha mãe tinham limitações,
totalmente lógico para uma questão genética que eu também vou ter limitações. Tá? Nada vem do acaso, nada vem do além. Essa é uma ideia que a gente tem que pensar. E os Yorubás já sabiam disso e hoje, cientificamente, é comprovado que até traços da personalidade humana é hereditário. Hoje, cientificamente, é comprovado. Então, se o pai e a mãe têm, um exemplo, limitações na questão de chatice, a pessoa vai ter tendências a ser também, porque isso tem a ver com genética. E os Yorubás, antes de comprovações científicas, já entendiam que tudo que a gente tem é graças aos nossos ancestrais, seja bom ou seja ruim. Então, como o ser humano é feito de reprodução, não tem como a gente ser diferente, até porque eu tenho certeza que nosso pai e nossa mãe desejaria passar para nós só o melhor, mas não é escolha. É o que tem que ser. E dentro da visão Yorubá, é o que tem que ser. E dentro da visão Yorubá, para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa quer ter filhos, ela faz ebó pré-nupcial, para que ela possa amenizar as transferências das limitações das sinas e das pragas familiares que a pessoa tem no sangue dela para amenizar o dano para aquela criança. E aí a gente vai cortando, né, a negatividade da isso é totalmente comum. Existem iniciações e preparos para isso, para que você possa amenizar essas influências de genética e de herança naquela criança. Olha o que nos falta de conhecimento. Muito, muito. Babá, olha só. Infelizmente a gente está chegando assim já na reta final. Você vê, passa rápido? Muito rápido. Nossa. E eu vou aproveitar também o seguinte, a gente ficou de passar uma magia, né? Então vamos fazer um gancho já. Quem quiser a magia, o senhor passa no seu Instagram. E aí já fica aqui um convite para a pessoa segui-lo, que é @babagustavo_fainká. Tá marcado no nosso Instagram. Tá marcado no nosso Instagram. Depois pode seguir a gente ali. Ele vai passar no Instagram dele uma magia para que a gente consiga trazer uma melhora para nossa vida. E também vou anunciar também que a gente vai começar o nosso programa também num podcast. E eu já quero deixar aqui o convite público para o senhor, que aí lá não tem muito tempo, a gente vai ficar o tempo que for preciso até esgotar todas as possibilidades sobre o Exu. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por participar. Muito obrigado, viu, Babá? Imagina, eu gostaria de encerrar falando duas coisas. Primeiro, que é uma coisa que até a gente fala lá em casa, na nossa visão sobre Exu, e eu preciso deixar isso muito claro aqui. As pessoas que acham que pode ser boca suja, beber um monte, ser mulherengo, e pode fazer tudo isso porque ela se considera filho de Exu, entendeu tudo errado. Tudo errado. Se ela acha que ela pode fazer um monte de coisas e falar que ela faz isso porque ela é filha de Exu, ela não sabe o que diz, tá? Exu não é aquele que veste vermelho e preto, Exu não é aquele que usa guia tal, roupa tal, Exu não é isso. Exu é patrono da ordem, é patrono da paciência, do equilíbrio, da harmonia, toda a ética que existe no mundo só existe porque nós temos Exu. Só é possível a gente se comunicar um entre os outros harmonicamente porque a gente tem Exu. Só é possível a gente conseguir ter paciência e vitória na vida porque a gente tem Exu. É isso que eu gostaria de concluir. E, por favor, pensem nisso, tá? Exu é uma divindade capaz de promover para nós melhoras incondicionais na nossa vida. E um adendo, Babá, para poder falar para o senhor também sobre as magias e os rituais. Semana que vem, na quinta e na sexta-feira, eu vou fazer um evento na minha casa que eu faço todo mês, que é um ritual coletivo de Exu, para Exu, faço todo mês para Exu, cada mês trazendo um epíteto, um axé diferente de Exu, para poder ensinar as pessoas magias sobre Exu, axé sobre Exu. Já estou na 6ª edição falando sobre Exu e eu convido as pessoas para isso, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Axé. E até um banho, né? Até o próximo evento. Axé. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. ZYD